pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth do Math Group. O papo hoje vai ser sobre o mercado financeiro e inovações, mas de um jeito meio anti-hype, não é, Fabiana? Com certeza. E é o tipo que a gente adora. E para isso a gente está aqui com o Jorge Adamski, que é diretor de engenharia da PagBank. Jorge, um prazer te receber aqui no Do The Math. É um prazer estar aqui com vocês hoje e agradecer mais uma vez o convite. Vou falar muito rapidinho da PagBank e fica à vontade para complementar também. A PagBank é uma empresa que surgiu em 2019 dentro do UOL, né? Para democratizar serviços financeiros, certo? Perfeito. Maravilha. Então, vamos começar aqui falando... A gente está falando, né, do anti-hype, de tirar uma parte das tendências ali e principalmente a gente conversou um pouquinho antes da diferença entre as pessoas que falam que estão usando dados para olhar o mercado financeiro e as pessoas que estão que realmente estão fazendo isso. O que você vê de vantagem nessa conexão entre dados e engenharia e a parte de experiência do cliente? Legal, Fabi. Eu costumo dizer assim, que a tecnologia, principalmente quando a gente pensa em tecnologia exponencial, né, ela vem para transformar a relação com qual a gente interage na sociedade. Isso traz um dinamismo óbvio na maneira como a gente faz negócio, na maneira como a gente consome os produtos, né? Então, e tudo isso se beneficia, de certa forma, com a questão da digitalização financeira. Então, hoje a gente consegue chegar em lugares que antes era improvável chegar. Né? A gente consegue trazer simplicidade, a gente consegue trazer a praticidade e com isso uma inclusão, né? Uma democratização usando tecnologia. E tudo isso é muito positivo, tudo isso gera muito dado, mas o quanto tudo isso é usado de uma maneira, eu diria, inteligente para você alavancar, potencializar não só o negócio, mas também o dia a dia, né? Da pessoa que está ali utilizando, né? Que está sentindo os efeitos dessa digitalização financeira. Então, hoje, assim, acho que o grande desafio que tem é as empresas entenderem que tanto a experiência do cliente como tecnologia, elas não têm uma independência dentro da empresa, mas elas, no final de contas, elas têm que andar juntas, elas são vitais para o sucesso do negócio, né? Hoje é difícil falar que uma empresa não é uma empresa de tecnologia também, né? Todo mundo é uma empresa de tecnologia também. Sim, de tecnologia, e estou para te dizer que eu acho que a gente está no próximo passo de dizer que toda empresa vai ser uma empresa de inteligência artificial, né? Eu acho que a gente fala muito sobre o tech first, mas eu acho que a gente está chegando também no momento do IA first. Então a gente vê cada vez mais utilizando algoritmos para facilitar o dia a dia das companhias ou até mesmo dos usuários, dos clientes, e o quanto a gente está preparado para começar a viver sem elas, né? É algo que traz um potencial, eu diria, silencioso. A gente, quando menos espera, ele já está ali, já faz parte do nosso dia a dia. E o quanto que a gente está hoje olhando isso, né, tomando cuidado para entender de escalabilidade, continuar a simplicidade, a segurança, a ética em cima de tudo isso, né? E por isso o grande desafio de como que a gente pode aproximar sempre a turma de dados, os times de dados com os times técnicos, os times de engenharia, e proporcionar aí uma jornada, eu diria, exclusiva e diferente para o cliente. Então, esses dois times, assim, técnico e engenharia, e só para quem não entendeu, né, por incrível que pareça, ele cuida desses dois times, tá, gente? Então vamos falar assim, engenharia e CX meio que as duas cadeiras juntas, né, com vocês. Mas olhando do ponto de vista de que a gente começou já a falar e nos nossos papos era sempre olhando, o que é resultado? O que é resultado? Para sair desse hype, você trouxe essa frase quando a gente alinhou lá atrás. Como é que você consegue, obviamente tem método, mas sem abrir nenhum segredo, porque quando a gente olha para o PagBank, você pode falar, as pessoas podem ter cada um a sua opinião. O que não dá para falar é que é lento, porque é um lugar que nitidamente é muito rápido. Então é muito fácil ver um produto novo, uma inovação que vocês estão trazendo, um novo posicionamento, e o produto é técnico no final do dia. Só que isso tem que estar dando um valor para o cliente para te gerar o resultado. Como é que você consegue controlar esse fluxo de informação e como é que você dá peso para o que eu vou fazer mais produto, o que eu vou testar o produto ainda com pouca tecnologia? Como é que você mantém tudo isso girando e de forma rápida? Tá. O legal disso, até quando a gente fez, se lembrou que quando a gente bateu um papo lá atrás, a gente falou um pouco sobre o by design, né?
E o by design, para mim, ele vai muito na linha da questão de tudo começa na primeira linha de código, né? E o que eu quero dizer com isso? O cliente, ele não pode ser meramente um cheque na sua lista. Ele tem que fazer parte daquilo desde a primeira linha do código. Então, mais do que o produto, onde eu quero chegar no final das contas? Qual é o sentimento que eu quero colocar ali quando eu terminar, quando eu pegar a última linha do código, né? Então, assim, hoje, eu não vejo como não caminhar com esses dois itens juntos, que é pensar muito na experiência e na parte de tecnologia. E aí entra assim, é importante que você tenha uma estrutura de dados muito bem feita, mas mais do que quantidade de dados, como você usa isso, né? Para mim, quantidade de dados não é ser mais inteligente, tá? Então, como que eu trabalho isso para saber o resultado, para entender onde eu quero chegar, né? De uma maneira que vai em linha com o meu propósito, com o meu objetivo enquanto a empresa, ou enquanto a serviço, ou produto, enfim, aquilo que de certa forma eu estou colocando ali em jogo. E pensando na parte de tecnologia, não adianta eu ter toda essa estrutura e ser tão bom em dados, né, em conseguir encontrar, seja padrões, respostas, insights, mas o quanto eu estou criando uma tecnologia que ela é flexível e ela é capaz de se adaptar nessa mesma velocidade que esses dados entram e que eu vou tirando esses insights. Então, por isso que no final, tudo isso acho que tem que andar junto, porque a partir do momento que eu vou conseguir entender o comportamento do Marcel, entender o seu momento de vida, eu tenho que também acompanhar em termos técnicos para eu conseguir ter os meus canais flexíveis a ponto de conseguir te fornecer, eu conseguir te abordar ali de uma forma simples, mas ao mesmo tempo não perder o timing, né, do que está acontecendo ali. Cara, você está me explicando como tu pensa de forma sistêmica, e eu não sei se você usou, mas me caiu claramente como atualizar é uma palavra ruim, mas como aplicar os conceitos. Não sei se você já leu o High Output Management do Andy Grove. Esse ou da Intel. Sim. Porque quando fala assim, não, eu preciso alinhar tudo, coisa como, quase ele falando, não, ó, tu tem seus sistemas, eles têm que ter esses outputs de controle, esses outputs têm que conversar para o que a empresa está fazendo, e aí ficou meio nítido, o cara está explicando um depara de como, ó, é o cliente primeiro. Então, como é que esse cara de tecnologia serve o cliente? Como é que esse cara serve o cliente? Como é que eles organizam? Eu preciso ser ágil porque o cliente vai mudar. Então, ficou para mim quase que uma aplicação do conceito, assim, interessante. Não sei se você usou ele quando tu estava desenhando, mas que é interessante, Eu não me recordo se usei, assim, mas eu acho que é um pouco do aprendizado, um pouco, de certa forma, das leituras, o que com o tempo a gente vai pegando de experiência também, né? Então, assim, como vocês colocaram, acho que a gente tem um dinamismo muito grande de dados, né? E aí, hoje, esses dados, eles não se limitam só à informação que eu tenho, como talvez uma companhia, uma empresa privada, e o que eu tenho de informação dele ali. Mas isso se expande desde um comportamento de rede social, desde uma questão de uma utilização hoje, por exemplo, de um blockchain ou de tecnologias descentralizadas que eu consigo também ter ali informações. E por isso é tão importante a tecnologia ou os times de engenharia estarem muito próximos e, de preferência, respirarem, saberem entender essa cultura, né? Esse linguajar do cliente, né? Então, foco no cliente, eu acho que ele não pode ser o clichê ou aquela mensagem na parede para dizer que, nossa, é bonito, né? Mas ele tem que estar no dia a dia. Ele tem que ser uma cultura ali, desde um time técnico a um time de produto, a um time de dado. Então, como é que a gente cria essa sinergia? Porque no final das contas não basta, vai ser um conjunto, tudo isso é vital, né? E é como você falou, os outputs, né, as derivações, elas vão acontecer, e como é que todo mundo está preparado para ser ágil e pegar o time certo daquele momento de vida do cliente e de fato fazer um diferencial para ele naquele momento que ele está precisando. Jorge, na sua experiência, quais foram os principais aprendizados indo nessa linha? Porque foi muito legal que você falou, putz, às vezes o cliente ele tem momentos diferentes e tal, e você está realmente expandindo esse alcance, não é só os dados, muitas vezes
brutos, digamos assim. Se o time de engenharia não tiver essa conexão com o cliente, vai ter leitura que eles vão deixar passar, né? Então, o que você vê na sua experiência que foi algum ou os principais aprendizados em relação a fazer essa conexão com os dados e algum exemplo, de repente, alguma coisa que você possa trazer? Poxa, legal. Fabi, eu costumo dizer que todo esse trabalho é muito mais do que a gente ter pessoas especializadas nos temas, seja ele dados, seja ele produto, seja ele engenharia. Mas é o quanto as empresas empoderam essas pessoas para, de fato, olharem para o cliente como foco de qualquer coisa que está sendo construída. Essa semana, vou contar uma história, que essa semana eu tive um encontro com a minha liderança e entre o bate-papo ali no encontro, a gente trouxe um parceiro que falou sobre alguns cases de Disney, né? E teve uma coisa que chamou muita atenção, porque ele falou de uma experiência agora eu não lembro se era um familiar, um amigo dele, que ele falou o seguinte, que esse amigo estava indo com a família para Disney, e aí chegando lá em Orlando, teve um extravio da mala da filha dele, né? E aí a filha dele ficou arrasada porque a mala tinha um vestido de princesa, né? Tinha todo aquele sonho de ir no castelo, porque ia jantar com as princesas. E ele estava tentando ali no aeroporto com a companhia aérea resolver, entender o que tinha, né, acontecido ali com a mala. Nesse tempo ele ficou preocupado com o check-in, tinha a questão, ele tinha uma reserva no hotel lá da própria Disney, e ele ligou pro hotel, explicou a situação, falou, teve extravio da minha mala, da mala da minha filha, teve aqui tô tentando resolver, mas estou preocupado com o check-in. E aí o pessoal do hotel falou, não, fica tranquilo, seu check-in aqui tá ok, né, toma o tempo que precisar, se a gente puder ajudar de alguma maneira, você avisa a gente e tudo mais. No fim, né, a companhia aérea sempre precisa de horas ali para entender o que aconteceu, não deu para resolver, foram pro hotel, né, com a filha frustrada, né, por tudo que tinha acontecido. Chegando lá, eles falaram, não, tá tudo certo o seu check-in, a gente sabe que foram horas de viagem, né, que teve todo esse transtorno, então sobe, vai tomar um banho, descansa, depois a gente acerta aqui o que tiver que acertar em termos de documentos. E quando eles chegaram no quarto, para surpresa deles, tinha um vestido em cima da cama, né, de uma princesa, e aí tinha um bilhete que estava escrito assim, magicamente o vestido saiu da mala e apareceu na sua cama. Então imagina, né, onde eu quero chegar com tudo isso, né? Provavelmente o pessoal do hotel não tem um script da empresa, né? Dizendo assim, se alguém te ligar e falar que perdeu a mala, você faz isso, né? Se acontecer. Então assim, mas a empresa empodera eles e fala assim, pensa no cliente, pensa como é que ele vai chegar aqui, qual é o sentimento que a gente quer dar para ele quando ele chegar aqui? E para quem é pai, para quem é mãe, sabe que ver o filho feliz naquele momento, é um momento em família, mas é muito mais ali para um sonho, né, da criança. Então, tudo isso muda. Então, o que eu tenho assim de experiência é de que, para mim, isso tem que ser uma cultura, né? Não adianta a gente tentar trazer os mais talentosos profissionais sobre esses assuntos se a gente não der empoderamento, autonomia para eles atuarem, para eles e fazerem acontecer. Né? Então, no final, tudo isso tem que estar junto, tem que ter uma sinergia. Eu gosto da tua visão, que tu trouxe os dois pontos importantes, né? Tu precisa empoderar o cara. E para empoderar para fazer isso, é uma questão de incentivos e cobranças, muitas vezes. Design organizacional é incentivos, porque se o fato dele fazer isso, e por acaso isso, baixar um pouco a margem daquela hospedagem, não ia dar nada. Mas a publicidade gratuita que ele ganha vale muito mais do que isso. O ponto porque assim, né, na pior das hipóteses, já tem ali, porque é o hotel da Disney, vai ter que lavar. Na pior das hipóteses. Então vai baixar a margem. Então, se os preços ali do qual a pessoa é incentivada, é cobrada, é analisada, for de acordo com ele poder dar esse extra mile, né, e for orientar, e quando alguém fizer, ela é parabenizada, isso ajuda, porque não adianta, é o que você falou, não adianta colocar na parede, põe o cliente no centro. Aí o gerente de relacionamento do hotel, ele decide fazer um negócio desse, leva uma bronca. Você não viu agora que, a gente podia ter cobrado. Não é sobre isso. É exatamente isso. Acho que tem coisas que são... Por isso eu falo do empoderamento, porque são, como você falou, é intangível, né? Não dá para prever. É claro que
talvez tenha uma questão da margem ali, né, que a gente ele teve um custo, uma despesa adicional de certa forma ali, mas para dar uma experiência, né, para dar um momento diferente para aquela família que estava chegando ali e teve um imprevisto. E tudo isso, no final das contas, não tem valor. Estamos no Brasil contando essa história. Claro que aconteceu com o brasileiro e tudo mais, mas talvez quantos outros lugares alguém não contou essa história. E hoje em dia poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, não necessariamente brasileiro, porque basta isso virar algum videozinho da pessoa, pronto, já vai pro mundo inteiro. Exatamente. Né? Mas assim, a gente fala, eu gosto do exemplo da Disney, é ótimo. É muita gente. Mas você trabalha com pequenos negócios. Também é muita gente. Você vai empoderar o pessoal. Como é que... Você falou dados certos, né? Como é que teu time na ponta que tem que pensar em melhoria para o cliente, em conseguir realmente ter essa empatia, como é que ele separa ali o sinal do ruído? Porque quando tem muita gente, você tem muito ruído. Como é que ele separa? Isso aqui é uma opção real de encantamento importante não, isso aqui, gente, aqui ainda é ruído. Vamos, segura aí, a gente não precisa mudar produto, não precisa fazer nada ainda para isso aqui. Como é que tu cria isso? Eu costumo fazer uma analogia, Marcelo, muito com a questão de uma feira livre, né? Uma feira ao ar livre. Então, normalmente você vai numa feira, você vai para comprar verdura, legume, né? Fruta, mas assim, é aquela barulhada toda, né? Então, eu sempre costumo dizer que o excesso de dado, ele é barulhento. E a empresa que não toma cuidado com isso, ela acaba indo para a ruína, porque assim... primeiro, que o excesso de informação te dá uma confusão de, meu Deus, o que eu preciso fazer? E segundo, que a gente sabe que o excesso de dado tem uma questão de eficiência financeira por trás, de você manter isso. Então, tem uma despesa envolvida em cima disso. Então, hoje, mais do que você talvez coletar um excesso de dados, é você coletar os dados certos. E como saber quais são os dados certos? Com o direcionamento de onde a gente quer chegar, seja com uma estratégia como companhia, seja com a estratégia daquele produto ou serviço que a gente tá ofertando. Então, eu costumo dizer assim, o produto ele começa muito antes da linha de código, né? É de entender principalmente qual é o sucesso daquele produto. Quando eu vou entender que aquele produto ele de fato virou um sucesso, eu costumo falar que eu acho que as empresas não deveriam celebrar o lançamento de um produto, mas elas deveriam celebrar quando ela escala o produto. Porque quando ela escala o produto, ela já chegou num processo de maturidade daquele lançamento que ela testou talvez N hipóteses, que ela talvez até marginalizou o ganho dela por um tempo para entender o que ela precisava fazer, para pivotar talvez no meio do caminho. Às vezes ela começou com um caminho e naquele meio do caminho ela falou, aqui não vai resolver de fato nada, mas aqui eu descobri que tem uma oportunidade para resolver outra coisa que todo mundo precisa. E a gente pivota e zero problema pivotar, fazer isso. Então, assim, começa muito antes, começa ali, vou usar o termo de novo do by design, então é muito do qual é o sucesso daquilo ali no final das contas e quais são as variáveis que a gente pode trabalhar para alcançar aquele sucesso. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue, de alguma maneira, otimizar ali, ganhar uma eficiência nesse meio do caminho para chegar lá no fim. E, Jorge, você falou uma coisa legal, né? Que é até mudar a rota de alguma coisa no meio do caminho, se você identifica em cima dos dados. E como que é, na sua visão, a utilização desses dados, olhando para uma melhoria de produto ou para a roadmap? O que você entende que são os principais ganhos quando uma empresa está olhando para isso? E até um ponto que, só um parênteses aqui também, um ponto que você falou, né? Dados demais, eles geram muito ruído, geram muito custo e as pessoas se perdem de o que eu faço, é isso mesmo, que dado que eu vou pegar? Então, na sua visão, assim, quais os principais benefícios que você encontra entre essa destilação de quais são os dados importantes para você trabalhar isso olhando para um produto ou para um roadmap futuro? Acho que no final das contas vai muito em linha, né, do que eu tinha falado anteriormente sobre entender qual é o sucesso daquilo antes mesmo de a gente talvez iniciar uma linha de código, né? Então, quando está claro o sucesso do que eu estou propondo ali, seja serviço, produto, enfim, né, ou
ou às vezes até uma coisa pessoal nossa, algo que a gente almeja pessoalmente, mas a gente tem assim, poxa, a gente não costuma virar o ano e fazer as metas, né, da virada do ano, então perder um peso, enfim, fazer um investimento, comprar um patrimônio, algo do tipo, então qual que é o sucesso disso? E aí dentro desse caminho, né, como é que a gente vai procurando esses insumos, essas variáveis que vão direcionar a gente, vão entender assim, poxa, estou no caminho certo ou não estou no caminho certo, né? E mais do que pegar esses dados, essas informações que ao longo dessa jornada vão mostrando para a gente se aquilo está mais palpável, não está, se eu estou no caminho certo, se é melhor peraí, vou dar um passo para trás, entender aqui melhor o primeiro pensamento, a primeira ideia que eu tive, também entender quais são os riscos que eu quero assumir dentro daqueles dados que estão sendo fornecidos. Então, eu também tenho que ter clareza, né, de o risco, de certa forma, que eu quero tomar dentro do prazo, para que aquilo, de alguma maneira, também direcione o tipo de dado que eu vou precisar para conseguir, para alcançar dentro desse tempo que eu tenho para correr aquele risco. Então, é aquele negócio do by design, né? Vou insistir nesse item porque, assim, é sempre um passo antes. É claro que hoje o mercado é muito dinâmico, muitas vezes a gente não consegue pensar em todas as hipóteses antes de sair realmente produzindo, né? Produtizando de certa forma, mas é importante que o empoderamento, que as pessoas tenham essa consciência, porque isso acaba ficando um DNA, né? Isso os primeiros são difíceis, mas depois isso se torna tão fácil que as coisas elas vão atuando naturalmente e assim, quando menos espera a gente já está ali com tudo, tem os dashes montados, a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não com pouca coisa. Mas imagina um momento que tu não deve estar passando, né? Estamos aí na porta do Pix programado, estamos nas portas de começar uma operação de Drex, já tendo casos de uso desenhado. Então, assim, não deve ser um problema que tu tenha de, por exemplo, olhar para essas inovações que acontecem no mercado e pensar no que é sucesso futuro. Não, porque, brincadeiras à parte, é exatamente o momento que você está. Então, você está vendo isso acontecendo e como é que você faz em algo que a gente tem casos de usos desenhado, mas o ser humano ainda não começou a usar de verdade? Nós não estamos falando do teu produto em si, nós estamos falando de uma opcionalidade do sistema nova. Né? Então, isso é muito novo. Não tem um benchmark para você olhar do lado e falar, vai ser que nem duplicata. Eu já ouvi essa do Drex, tá? Vai ser tipo uma duplicata. Um smart contract é tipo uma duplicata. Ok, já dá para imaginar com a idade da pessoa com quem eu estava falando, né? Só por isso. Mas, e aí? Como é que você define o sucesso futuro, se você não tem referência anterior? Pegando um pouco disso que você falou sobre Drex, de certa forma, tokenização, né? Todas essas tecnologias que emergentes, aí, blockchain, Web3, eu tive a oportunidade, tive a honra de ser convidado para participar de um curso que chama Economia Exponencial, do Eduardo Ibrahim. E aí, durante um dos módulos que eu parênteses, o livro Economia Exponencial do Ibrahim é o livro mais citado nesse podcast. Olha aí, um abraço para o Eduardo, inclusive, um grande amigo. E ele me convidou para o curso, né, que ele fez, e em uma das chamadas, em um dos módulos, né, ele queria que eu falasse sobre isso, e eu falei para ele, poxa, para mim, toda essa onda de tokenização, de certa forma, de criptomoeda, né, a tecnologia por trás disso tudo, eu vejo muito similar ao que acontecia com a internet lá nos anos 90, né? Então é um negócio que todo mundo, uns torcem o nariz, outros, né, nossa, isso vai mudar o mundo. Tem os oportunistas no meio do caminho, tem as pessoas que se dão a dúvida, mas será? Mas assim, o fato que hoje, de certa forma, apesar de a gente falar de uma inovação, mas já não é um nicho, né? Já é uma realidade que tá entre a gente. Mas indo em linha disso que você falou sobre uma coisa que, poxa, eu não tenho de onde tirar um benchmark, eu não tenho de onde tirar aquilo. Eu me baseio muito nessa questão do Drex, não pegando exatamente como ele vai funcionar ali, mas pegando a essência dele, aquilo que eu falo sobre como a tecnologia ela vem para mudar a maneira como a gente se relaciona, né? E aí entra muito, né, acho que volta um pouco do que a gente começou aqui o nosso bate-papo, que poxa, se eu estou trazendo a questão do smart contract, talvez muda a maneira
como eu vou fazer negócio, por exemplo, lá, né, o exemplo mais prático que é da venda do carro, que aí eu deposito dinheiro e o documento passa para o nome automaticamente. Então, assim, poxa, tudo isso vai mudar a maneira como eu faço o negócio. Isso vai mudar a maneira como as pessoas vão consumir. Então, o ponto é, como que isso muda a sociedade? Como é que eu posso aproveitar dessa mudança para trazer mais facilidade para a vida e para o dia a dia das pessoas, né? E é claro que, assim, ao meio desse caminho, muito provavelmente a gente vai ter mais erros do que acertos, porque tudo é muito novo. E tem todo um tempo de adoção, né, da sociedade como um todo para aquilo chegar. Mas se você já vem preparando, e aí tem muito, né, já usando do Eduardo Ibrahim, um pouco do Peter Drucker, enfim, com os 8Ds ali e tudo mais, essa questão da digitalização, aí tem uma parte que ele fala exatamente da democratização. Então, quando chega nesse nível que a gente consegue, de fato, poxa, acertei, agora foi, né? Entendi como encaixar isso daqui, como isso vai amplificar, vai potencializar essa maneira como a gente está se relacionando e está fazendo negócio. Aí o crescimento é exponencial. Aí o negócio vai de um jeito. Mas vão ter talvez mais erros do que acertos. Talvez o ponto é, eu não tenho dado, mas eu tenho como isso muda a maneira como as pessoas se relacionam. Então é um pouco qual é o sucesso no final das contas que as pessoas querem do Drex quando lançaram ela. Então vou entender o que é esse sucesso, vou entender como isso muda o dia a dia e vou tentar trazer aqui para dentro, talvez seja uma instituição financeira, seja um varejo, seja um sistema de delivery, mas como é que isso também pode mudar ali dentro, como é que eu posso trazer mais benefícios para os clientes. Jorge, no fim a gente estava falando sobre pessoas, né, que mudam suas preferências muito rapidamente ali. E aí quando a gente olha para a parte de meio de pagamento, o próprio sistema financeiro no todo, antigamente os bancos tiram uma fotografia daquele momento que você abre a conta e aquelas informações eram as informações que não existia nenhum estímulo para você atualizar. No melhor cenário, a pessoa falava assim, eu tô com um limite muito baixo, deixa eu aqui, depois de 10 anos, atualizar ali meu salário. Deixa eu avisar que eu já fui promovido algumas vezes, Deixa eu avisar que eu não sou mais estagiário, que agora eu tô, né? Então, isso tinha muita coisa. E você falou também, agora há pouco, sobre entender os momentos certos também para você atuar e saber mais daquelas pessoas, né? Então a gente entra num tema hoje de hiperpersonalização, que não é mais só falar, olá Jorge, né? É muito mais do que isso para você justamente saber qual que é a sua visão sobre isso, o que você acha que é importante ficar atento, quais os tipos de triggers, por exemplo, que você pode dar para as pessoas entenderem o que são essas oportunidades em relação a você entender mais dos momentos das pessoas. A hiperpersonalização, ela vem muito nessa linha de caminhar junto à questão da experiência, que para mim aqui, experiência, eu estou falando sobre como é que eu entendo o comportamento das pessoas, como é que eu entendo qual é o momento de vida dela, como é que ela gosta de ser chamada, qual é o momento que ela mais está disponível nos canais, e junto à questão da tecnologia flexível que eu comentei, que é também como é que eu moldo, por exemplo, um canal digital, ou como é que eu moldo o meu atendente, ou enfim, né, tudo aquilo que é uma forma de eu chegar nesse cliente, para que isso tudo se converse no melhor tempo possível, que eu consiga ser, né, eficaz ali, não só na comunicação, no canal, mas no momento atual que ele está passando e para o que ele precisa, né? Então, a hiperpersonalização, ela vem dessa essa visão, de certa forma, 360 do cliente, que é mais do que o comportamento atual, mas eu entender algumas triggers no sentido de, poxa, Fabi não gosta, talvez, de receber um push, porque ela não interage com o push. Mas quando eu mando um WhatsApp para ela, poxa, ela é super atenciosa no WhatsApp. Então, acho que se eu mandar um WhatsApp para ela, eu tenho uma propensão a ter a atenção dela muito maior do que o push, né? E, às vezes, não é a conversão pela conversão. Então, naquele momento, eu posso não converter um produto, um serviço, alguma coisa. Mas, oi, Fabi, eu tô aqui. Pro que você precisar. Entendeu? E aí entra a questão dos triggers dos cuidados, né? Qual é o limite, né? Até onde eu consigo também entender que assim, quando eu mando uma ou duas mensagens para a Fabi, ela interage, ela é super educada. Quando eu mando 3,
ela já não acha legal, né? Ela já me responde de um jeito diferente. Então, eu acho que esse é o ponto do comportamento versus, né, o que você tem feito no dia a dia, ou que você tem, de alguma maneira, pesquisado, ou clicado, ou entendendo um padrão, talvez, ali de consumo seu. Mas como é que eu junto esses dois com uma tecnologia que se adapta facilmente para aquele tempo, para eu conseguir dizer assim, olha, você não precisa simplesmente converter, mas eu tô aqui porque você precisar, eu tô vendo que talvez você precise disso. Faz sentido? Talvez eu possa te ajudar de alguma maneira, né? E acho que isso faz toda a diferença. Eu gostei de uma palavra que você colocou, que é ter o trigger, mas ter o cuidado. Eu gostei muito dessa palavra, porque quando eu olho para a hiperpersonalização, muito tempo atrás, porque já faz mais de ano mesmo, já faz alguns anos que eu dava aula com a Renata Benigna, que hoje está na Visa. A gente dava um curso de quase inicialização no mercado digital na ESPM, chamava Digital Degree. Nesse curso, ela vinha explicando, pessoal, tinha muita gente que vinha do mercado analógico, assim, a gente foi treinado no marketing orientado a produto. Daí a gente passou, né, para o marketing orientado a mensagem, marketing orientado à experiência. Agora a gente está chegando numa era que a gente está buscando a intimidade. E acho que o grande problema é que a gente começa com os DBMs e caminha até a hiperpersonalização, olhando só trigger sem o cuidado, por isso eu gostei da frase, é que tu vai acabar criando uma dicotomia. Se eu quero hiperpersonalizar e eu sei tudo isso da sua vida, só que o meu cliente é fluido, né? Não fluido, não leva isso para nenhum tipo de ideologia, eu estou falando fluido o momento dele muda muito rápido. Se eu não tiver o cuidado de perceber uma nuance de comportamento diferente, e talvez isso poder falar, não, peraí, o que está acontecendo? E você poder colocar uma coisa mais aberta, porque o que está acontecendo? Não é nada não. Não, é sim. É sim. A gente precisa, como marca, muitas vezes, conseguir entender este momento que talvez uma régua pronta não sirva. Ou que aquilo que eu sei, mudou o momento de vida. Vamos testar uma outra coisa, porque já não é mais isso. Algo aconteceu. E se a gente acerta esse momento, não tá com cuidado, porque eu tenho que, de vez em quando, ignorar o que eu sabia porque deixou de ser verdade, a gente vai certo, mas parece que isso é mais complexo, porque é feio falar que não sabe quando você tem dados que mostram que sabe. Não, é um probleminha. É mesmo? Teve reincidência? Todas as pessoas tiveram esse probleminha, mudou alguma coisa? Então, acho que eu adorei a palavra. Não era a palavra que eu usaria, mas eu realmente adorei. Cuidado, eu acho que é muito importante. A gente estava gravamos um tempo atrás com o Djalma Briguente, que é o head de tecnologia da Ford aqui na América do Sul. E aí você olha, a Ford na América do Sul, ela virou uma empresa basicamente de serviços, né? De serviços, ela não é mais uma indústria. E ele está levando o carro para ser íntimo das pessoas, a marca da Ford para ser íntima. Não, eu sei que aconteceu alguma coisa, então vem cá, eu já tenho aqui uma agenda para você, não quer mandar arrumar teu carro? Vai ter a peça, porque como eu só sabia o que era, porque está conectado, isso é o tipo de cuidado que não é só, vai lá e espera, marquei para você. Não é marquei. Eu estou sendo íntimo, eu estou respeitando o teu tempo. Então, eu gostei da palavra. Eu acho que muitas vezes falta isso. A gente tem muita tecnologia e pouco cuidado. Eu tenho uma coisa comigo, Marcelo, que eu digo o seguinte, uma escuta ativa, ela rende muito mais do que uma campanha milionária em horário nobre. Então, assim, você saber escutar, mas o saber escutar é escuta ativa mesmo. Deixa eu entender o momento do meu cliente, deixa eu entender o momento do usuário. Ele vale muito mais do que uma campanha, do que uma régua personalizada, né? E sem perceber, aquele cliente ele se torna um promotor que é dos mais, assim, que defende a marca, e ele nem percebe que ele está fazendo aquilo, né? Eu costumo dizer que se a gente parar para pensar assim, no nível de dados, como você falou que a gente tem, fica até feio a gente falar às vezes que não conhece o cliente, porque, na minha opinião, a gente conhece o cliente melhor do que ele mesmo, né? Vou dar um exemplo aqui, talvez, de um varejo, né? Então, de alguém que está procurando uma roupa para comprar. E a pessoa não sabe que roupa comprar, mas ela vai clicando em algumas roupas aleatoriamente. Só que assim, hoje a gente tem uma capacidade de entender assim, poxa, de todos os cliques que ela fez, o que tem de padrão? Como é que eu crio um padrão entre aqueles cliques dela?
E aí, de repente, eu começo a falar assim, poxa, peraí, identifiquei um padrão aqui, talvez numa coleção, num produto, vou começar a colocar no meu canal esse padrão aqui para entender se eu tô no caminho certo. E aí, quando você menos espera, que a gente fala assim, nossa, essa loja só tem roupa boa, só tem roupa que eu gosto. Na verdade, a loja tem muita roupa, ela não tem só aquilo. Mas a gente entende, ela não sabe o que ela quer, mas a gente entendeu o padrão dos cliques dela e a gente já imagina, minimamente, eu não sei ainda qual utensílio ou qual a roupa que você vai fechar. Mas eu já sei o seu padrão e eu consigo te mostrar as opções que eu tenho que te atendem dentro do gosto, dentro daquilo que talvez te ajude naquele momento. Você sabe que recentemente a gente estava falando sobre esse, que acaba chegando na ponta como um encantamento, né? Porque é você fazer coisas que muitas vezes o cliente não está esperando. Ele está ali pesquisando e tal, e ele não imagina que ele vai receber algo. Se fosse, sei lá, não sei, 10 anos atrás, provavelmente ele receberia o que a loja está precisando vender. O exemplo da Disney agora há pouco, né? Exato, vai muito para essa linha. E vocês falaram de cuidado, e a gente tem tá vivendo um momento agora, na verdade já faz um tempo, né? Que é toda essa automação versus o atendimento humano, quando a gente fala, já faz um tempo que a gente tem a possibilidade, por exemplo, dos chatbots. Aí veio um boom enorme e tal, todo mundo achava que, nosso chatbot está arrebentando, está resolvendo uma série de problemas, quando na verdade o cliente final ele desistia, porque ele ficava num loop infinito no chatbot. E aí a gente está falando de cuidado, né? Que é você conseguir trazer isso, usar a tecnologia a seu favor, mas garantindo que esse atendimento ele seja muito cuidadoso, respeitoso e não simplesmente seguindo uma árvore de decisão padrão, digamos assim, né? Qual é a sua visão para conseguir equilibrar esse atendimento, o que é possível de automação e esse atendimento humano quando a gente olha nesse cenário, por exemplo, de financeiro, pagamentos? A tecnologia ela tem que vir para escalar o atendimento, de certa forma, mas eu acho que não nada tira a empatia com qual a gente tem que ter nesse atendimento, né? Eu costumo, tem gente que fala assim, não, mas o atendimento humano, ele é muito melhor que o atendimento robotizado, que o atendimento de um agente virtual, né? Mas eu confesso que hoje a gente está chegando num nível de tecnologia que, para mim, às vezes a máquina consegue ter mais empatia do que o humano que está atendendo, né? E aí entra muito a questão da cultura que a gente tinha falado e empoderamento de como eu consigo, talvez ser íntimo, entender o momento que está acontecendo, entender provavelmente a frustração do cliente naquele momento, porque se ele está te procurando ali, ou ele tem uma dúvida, ou talvez ele tenha uma frustração, né? E como é que eu abraço ele, como é que eu acalmo ele, como é que minimamente eu digo para ele, talvez eu não tenha a resposta agora, mas peraí que eu vou achar uma maneira de resolver o seu problema, de direcionar de alguma maneira, né? Então, hoje eu acho que está cada vez mais difícil a gente conseguir, às vezes, entender assim, poxa, quem ganharia nisso, né? Quem tem mais empatia? No final das contas, eu ainda volto com aquele ponto que eu comentei com vocês um pouco antes, que para mim, acho que isso vai muito da cultura que a gente emprega. Então, vai na cultura como um prompt do atendimento tecnológico ali, robô ou até mesmo uma IA generativa, alguma coisa. Como é que eu monto aquilo ali para te atender? E como também empodera o humano para dizer assim, poxa, como é que você vai atender? Como é que você vai entender aquele momento, aquela ligação, aquele tom de voz, aquelas palavras, e como é que você vai direcionar aquilo para ganhar a confiança de quem está ali e dizer assim, eu vou resolver, né? Fica tranquilo que a gente vai chegar do outro lado. Então, hoje eu acho que tem um grande, mais do que se eu estou usando talvez uma tecnologia, se eu estou usando humano, tem essa questão na cultura. Mas eu ainda acho que a gente está num momento em que o calor humano, né, o abraço, o toque, ele ainda prevalece. Principalmente nos casos em que eu não estou falando de uma dúvida ou de algo mais simples, mas nos casos em que tem alguma fricção, tem algum atrito ali que precisa ser resolvido, né? Eu acho que a gente tem, por natureza, querer que uma outra pessoa, né, resolva o nosso problema. Talvez a gente ainda não tenha naquele ponto acho que tem as exceções, talvez a gente está numa geração de transição, né? Pode ser que isso mude em algum momento, mas acho que indo direto ao ponto talvez mais do que a tecnologia ou o humano, o quanto a gente
empodera, o quanto a gente traz essa cultura da solução do problema de uma maneira bem clara ali, objetiva, e do quanto também a máquina potencializa esse atendimento humano, né? Então, como é que também a gente traz a tecnologia para, como você falou, ter fluido, né? Então, ele pode começar com uma dúvida, mas amanhã ele pode gerar uma frustração, mas, poxa, o quanto eu estou trazendo todo esse histórico e já gerando insights para alimentar aquele humano e dizer assim para ele, poxa, ó, a Fabi tem um histórico assim, ela gosta disso, ela sempre faz isso, poxa, esse é o caminho das pedras para você conquistar a Fabi naquele momento e tentar ajudar ela no que ela está precisando. Eu vou pegar o hoje, tá? Acho que o hoje da tua resposta é muito bom, porque a gente tentar falar o que vai acontecer, nós estamos gravando em 2025, né? Tentar descobrir o que vai ser em 27, eu acho que é loucura. Mas pegando o teu hoje, eu concordo, assim, tem toda uma coisa aí de feromônios, né? Que a aproximação humana gera ali, você vai ter serotonina, você vai ter... que ainda não dá para fazer com a máquina. Então, talvez um dia, ainda não. Mas acho que tem uma coisa, ainda hoje, você pode pegar e montar ali o teu GPT falando, olha, você é especialista nas técnicas do Dale Carnegie. Então tu vai estar falando ali com a pessoa que nunca vai esquecer das regrinhas do como influenciar amigos, como influenciar pessoas e fazer amigos, ao contrário no título do livro, inclusive. Né? Ele vai estar sempre ali, ele vai falar seu nome, ele vai, cada vez que ele começar uma frase, o Jorge, pelo que você diz, sabe, ele vai, ótimo. Só que esse extra mile, pegando o teu exemplo do começo do podcast, de colocar o vestido na cama e deixar um recadinho para mostrar essa coisa do... Eu sei que ela vai estar embaixo, gerar um momento de encantamento. Isso não ia estar programado. Isso é um extra mile, isso vai da sensibilidade humana. Eu costumo falar assim, ó, a coisa que nos faz humano é conseguir ser racionalmente irracional. Né? Se plota aquilo ali no Excel, ele deveria fazer isso? É intangível, não. Mas né, a gente percebe que sim. Então, tá muito mais na cultura, na percepção. Hoje, 2025, eu ainda acho que nisso a gente é insubstituível. Então, eu concordo contigo com os feromônios, mas eu colocaria mais uma pitadinha ainda aqui. Ela pode ser mais empática no texto, até na voz. O modulador de voz do GPT está ficando cada vez melhor, assim. Comecei a sussurrar para ele sussurra de volta, e numa hora, em determinado momento, ele... Por que a gente está sussurrando? Não sei nem se gravou isso. Depois o Leandro fala para mim. Gravou? Então... Tá ótimo nisso, mas ele não vai dar o extra mile. Ele não vai fazer aquilo que no fluxograma não faria nenhum sentido, sabe? Isso ainda é muito humano. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim, que você fazer o que você precisa fazer é obrigação, o extra é encantamento. Né? E vai muito nessa linha, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, poxa, Jorge, o que você espera, às vezes, de uma pessoa que trabalha com você? Eu espero esse extra, eu espero o encantamento, né? Então, e como que, é o que você falou, como é que eu trago hoje a tecnologia para potencializar esse encantamento, né? Para trazer algo a mais ali. Então, né, tem aquela, de certa forma não é a nossa discussão, mas tem aquela que, nossa, a tecnologia, a IA vai roubar o trabalho das pessoas e tal. Poxa, só vai roubar se você não saber usar ela para potencializar o que você está fazendo ou o que você precisa fazer. Você faz algo repetitivo todo dia, deixa ela fazer. Agora pega algo de bom desse repetitivo que ela vai te ensinar ali, para você potencializar talvez o retorno em cima desse algo repetitivo, né? Eu estava ouvindo um podcast hoje, eu não sei nem quando foi gravado, do William Vac. Inclusive, queria muito trazer ele aqui. Ele falou uma frase assim que toda essa tecnologia da informação fez com que fosse muito fácil ser medíocre. O medíocre quer dizer o ser na média. Respeito a opinião, entendo para onde ele está olhando, porque realmente é muito fácil. É fácil tu fazer a média, mas também, com boa vontade, é muito fácil você ser extraordinário, né, cara? Não é mais impossível ser extraordinário. Exato. Assim, aquelas brincadeiras que a gente fala, né? Determinados momentos tem assuntos que vêm à tona e aí a gente conta um monte de PhD sobre aquele assunto, né? Porque é isso, é tanta informação que está ali, mas são poucas pessoas que se aprofundam a querer entender aquilo de alguma maneira, que gere algo assim, palpável, algo tangível, talvez uma solução, algo que mude, enfim, a vida das pessoas, né, de alguma maneira positivamente, né? Então, é aquilo
né, do ruído, do barulho, do excesso de dados. A gente souber filtrar isso bem, entender, poxa, como é que eu uso isso para um sucesso e o que é o sucesso, acho que vai em linha e as coisas, o exponencial surge de repente. Jorge, aproveitando o gancho do que é o sucesso, tem uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas. Já? Já. Que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é: qual é o seu indicador de sucesso? O que é para você que você acorda no mês, na semana, olha e fala, é isso aqui que mostra que a gente está no caminho certo? Poxa, legal. Eu costumo, assim, meu indicador de sucesso, talvez eu tenha 2 aqui, né? Acho que indo na linha assim, porque é um profissional e talvez um pessoal, né? Acho que o profissional eu vou muito nessa linha do quanto eu tenho conseguido fazer a tecnologia gerar valor na ponta, né? Nas pessoas. O quanto eu tenho ajudado, seja meus times, seja os clientes, seja minha família, qualquer pessoa a mudar de vida, né? Positivamente, prosperar, usando a inteligência da tecnologia por trás, como é que, né? Então, para mim, assim, acho que talvez o NPS, se assim eu posso dizer, seria esse indicador por esse lado. E do pessoal, eu falo muito da questão do quanto eu vejo os meus filhos felizes, né? Então, assim, quanto eu vejo a minha família acordando, feliz, bem e agradecendo pelo dia, né? Pelo momento, por a gente estar ali junto. Esse, para mim, acho que é a maior métrica de sucesso que eu posso ter, porque isso me dá o gatilho para várias outras coisas. Isso dá energia para todo o resto, né? Sem dúvida. Que legal. Bom, Jorge, te agradeço muito por ter participado aqui do The Math. Foi muito legal. A gente vai ter que encerrar, apesar da gente nunca querer encerrar. E para as pessoas que quiserem continuar te seguindo e se atualizando sobre as coisas que você está fazendo, qual é o melhor canal? Hoje o melhor canal é o LinkedIn, então quem quiser pode me procurar por lá, Jorge Adamski. É por lá que eu acabo colocando um pouco das minhas ideias, um pouco dos resultados ali, de tudo que a gente vem fazendo no dia a dia. Jorge, muito obrigado. Você ficou até aqui, eu tenho certeza que você curtiu esse papo. Quando olhou um podcast sobre dados, não imaginou que a gente ia falar sobre encantamento e humanidade, então vale seu joinha, vale as 5 estrelinhas, curte, compartilha com um amigo, por favor. A gente se vê na próxima quarta-feira. E, Jorge, muito obrigado. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês. Valeu mesmo. Valeu. Valeu! Sabe aquele desafio de ter que defender investimento em canais de mídia ou outros investimentos de marketing? Você não precisa mais passar por isso. Vem para a Masterclass da MEF sobre Marketing Mix Modeling e entenda como estatística avançada pode mudar e impulsionar a sua estratégia de investimento. O link está na descrição.